Olá, meus queridos, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Nós vamos continuar falando sobre separação de misturas, né? E nós vamos estar revisando sobre a separação de misturas homogêneas. Lembrando que misturas homogêneas é uma solução. Então, portanto, podemos dizer que solução é um sistema homogêneo que contém mais de uma substância. Nós vamos estar trabalhando hoje o livro didático de ciências, volume 2, página 18 a página 24, certo? Então, pegue o material de vocês e vamos começar. Então, primeiro, nós estávamos vendo sobre separação de misturas homogêneas, principalmente água e sal. O método mais fácil e simples para separar uma mistura homogênea de água e sal é deixar essa solução numa fonte de calor para que a água evapore. Dessa maneira, restará no recipiente um material sólido formado pelo sal que estava dissolvido naquele solvente. Essa técnica é chamada de evaporação. É uma técnica usada para obter o componente sólido que está dissolvido no líquido. Essa técnica é muito utilizada nas salinas, né, locais nos quais a água do mar é colocada em tanques largos e rasos, para que a água evapore gradualmente e se obtenha ao final o sal de cozinha. Outra técnica utilizada é a destilação. Eu quero mostrar para vocês hoje uma destilação simples. Eu estou aqui no laboratório e nós vamos usar os seguintes instrumentos. Aqui está o bico de Bunsen, que é esse bico de gás. O balão de destilação, que é esse balão de fundo redondo com uma saída lateral. Aqui está. Tem aqui o condensador, que é onde os vapores da água que está evaporando vão condensar, e aqui nós temos um Erlenmeyer, que é o que nós vamos coletar, onde nós vamos coletar a água destilada. O princípio é simples. Aqui dentro do balão nós temos o que? A água com corante, para a gente poder perceber direitinho a separação dos componentes da mistura. Então os componentes da mistura aí é água e corante. A água já está fervendo, que eu deixei previamente aquecendo. E os vapores vão subir aqui pelo pescoço do balão. Como a saída do balão é totalmente fechada por uma rolha, só há um escape para os vapores, que é pela saída lateral. Esses vapores vão passar por dentro do condensador, que contém água, certo? Água em temperatura ambiente. E à medida que os vapores de água vão passando por dentro do condensador, eles vão resfriando e condensando, passando para o estado líquido. Então aqui, nós vamos coletar. Veja aí que a água está gotejando dentro do Erlenmeyer. Nós vamos obter a água que está saindo lá da nossa mistura totalmente pura, totalmente isenta do corante, ok? Então esse processo é o que nós chamamos de destilação. Ok? Até a próxima. Isso, então destilação é a recuperação do solvente, o líquido da mistura, quando entra no seu ponto de ebulição, pelo seu ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água é quando ela atinge os 100 graus Celsius, ou seja, quando você coloca a água para ferver e ela começa a borbulhar. Quando ela borbulha, quer dizer que ela atingiu os seus 100 graus Celsius. Então, a destilação simples é a separação de misturas homogêneas pelo seu ponto de ebulição. Ou seja, são duas misturas líquidas que nós queremos apenas uma substância dentro delas. Outro tipo de separação é a destilação fracionada. É o processo de separação onde se utiliza uma coluna de fracionamento, na qual é possível realizar a separação de diferentes componentes que apresentam propriedades físicas distintas como ponto de ebulição.
Então, observem aqui como é a destilação fracionada, muito utilizada em refinarias, né, ou plataformas de petróleo. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Então, a destilação fracionada é uma mistura homogênea líquida-líquida e é separada nos seus componentes mais simples por uma coluna de fracionamento, num processo conhecido como destilação fracionada, ou seja, através dos seus pontos de ebulição vai fracionando essas misturas, essa separação de misturas. Na página 19 de vocês tem o fluxograma. Vocês vão completar esses fluxogramas aí e vai mandar uma foto para mim, tá? Então aí organize as ideias. Agora que você conhece os diferentes métodos de separar misturas heterogêneas e homogêneas, complete o fluxograma a seguir com as seguintes palavras. Aí nós temos as palavras heterogênea, destilação fracionada, catação, filtração, sólido líquido, homogêneas e evaporação. Aí tem misturas que podem ser os dois tipos de misturas. A partir desses dois tipos de misturas, vocês vão completar os quadradinhos que faltam com essas palavras acima e vai mandar uma foto para mim. Tudo bem? Então, continuando. Ambientes e separação dos materiais, na página 20 de vocês, né?
Então, a separação dos componentes de uma mistura é muito importante para vários aspectos da nossa vida. Entre eles, tornar a água própria para o consumo, fornecer condições adequadas para o tratamento de dejetos e destinar o lixo para a separação correta ou a reciclagem. Tratamento de água. Então, entre tantos recursos naturais, é de absoluta importância para a sobrevivência do ser humano e das demais formas de vida existentes no nosso planeta. Água. Sem ela, não há possibilidade de vida na Terra, né? Então, em 12 de abril de 1961, o primeiro ser humano a ver a Terra do espaço, o cosmonauta russo Yuri Gagarin, disse a seguinte frase: "A Terra é azul". Essa cor azulada que Gagarin e outros astronautas observaram se deve à combinação da composição do ar e da presença de água, um recurso natural e indispensável para todos os seres vivos que habitam a Terra. Essa impressão de Gagarin confirma-se quando observamos uma imagem da Terra, pois é notável a quantidade de água na superfície. Na página 20, vocês vão completar o quadro com as informações sobre como seria se não existisse água à nossa disposição. Aí tem o quadro, né? A água é importante para beber. Se não existisse água, o que iria acontecer conosco? Morreríamos de sede, porque ficaríamos desidratados. Tomar banho. Se não existisse água, o que iria acontecer conosco? Aí vocês vão completar esse quadro aí também e vai mandar para mim, tudo bem? Então, além de todas essas utilidades, ainda usamos a água para cozinhar, limpar a casa, escovar os dentes, preparar sucos e outras finalidades. Assim, é fundamental que ela seja tratada, pois dessa forma podemos tê-la em boa qualidade. Você sabe... Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje a gente vai falar sobre estação de tratamento de água. Como funciona, como é que funciona para a água chegar limpa até a sua torneira, a torneira da sua casa, da sua empresa, da sua indústria, ou seja, todo o processo de tratamento de água. A primeira parte, então, é a captação da água. A água que usamos para as mais diversas atividades no nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos, regar jardim, enfim, essa água é captada dos rios, lagos e represas por meio de bombas. Essa água vem com folhas, galhos, lodo, bactérias, enfim, vem com muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamada de adutoras, para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA. Caso não existam morro ou outros obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear a água até rio acima. Agora vamos para a bacia de tranquilização. Ao chegar à ETA, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos de árvore e até peixes. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais
de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores, daí o nome de processo de floculação. No tanque de floculação, a água segue para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Este é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte das impurezas sólidas. Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do tanque. A cada 2 horas em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Agora para a parte de filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície, que segue para filtros verticais. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. A vida útil dos filtros utilizados numa ETA varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Agora é a desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento que está quase finalizado nessa etapa, na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares: a cloração, a alcalinização e a fluoretação. Na cloração, a adição de cloro serve para matar o teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças quando chegar à casa dos consumidores, ou à empresa, ou à indústria. A alcalinização é feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão de canos da rede de abastecimento, Então ela vai evitar que os canos se corroam. A fluoretação, o flúor é adicionado à água para prevenir cáries na população. Depois disso, a água vai para a distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA, também conhecida. Em seguida, ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, de onde ela é distribuída para a população. Conclusão: segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimento, e nas caixas d'água de prédios e residências, se elas forem mantidas limpas, se elas não forem mantidas limpas, Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Então, assim, pessoal, se vocês ficou alguma dúvida, enfim, vocês podem perguntar aqui, podem perguntar abaixo aí, comentando no vídeo aqui, que está aqui no YouTube ou no Facebook, se você está vendo, que o nosso engenheiro pode responder para vocês algumas dúvidas, ok? Então,
Muito obrigado por assistirem. Aqui ficam os créditos de quem fez essa animação, né? E muito obrigado e esperem por mais vídeos aqui do nosso canal. Valeu! Então, nós que moramos nas cidades, a água vem de um reservatório da Companhia de Água. Grande parte das cidades brasileiras conta com as estações de tratamento de água, que são chamadas ETAs, ou ETAs, né? Nelas, a água é captada de um córrego, rio, lago ou reservatório e levada para o tratamento para torná-la potável e ser distribuída, como nós vimos nas etapas de tratamento da água logo abaixo, né? Mas para ser considerada potável, a água precisa ser de boa qualidade, estar livre de contaminação e de qualquer substância tóxica. Em alguns locais, a água é retirada de poços, pois não existe estação de captação e tratamento de água aí. Depois desse longo caminho e da análise em laboratório, para que sejam conferidos parâmetros que classificam como potável, a água é distribuída em toda a cidade. Em situações que não há estação de tratamento, uma forma eficiente de tratar a água é usando filtros domésticos e em seguida a fervura. O filtro retém as partículas de sujeira e a fervura elimina eventuais micro-organismos causadores de doenças. A utilização de cloro para desinfecção elimina micro-organismos, além do processo de fluoretação, realizado para prevenir cáries nos dentes também. Por dentro do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto, ou ETs, que ocorre todo o processo de despoluição da água. O tratamento é dividido em duas etapas, denominadas fases líquida e sólida. A fase líquida tem início pela coleta. Após ser recolhido nas residências pela rede coletora, o esgoto é levado ao interceptor e, em seguida, às estações de tratamento de esgoto. Ao chegar às ETs, os efluentes, resíduos líquidos resultantes do esgoto doméstico, passam pelo gradeamento grosseiro, onde sólidos, como garrafas, pedaços de madeira e plásticos, ficam retidos nas barras. Em seguida, o esgoto passa pela estação elevatória de esgoto bruto. Esse equipamento, dotado de bombas hidráulicas, leva o esgoto para um nível superior, onde temos o gradeamento fino e os desarenadores. No gradeamento fino, ficam retidos nas barras materiais como papéis, papelões e tecidos. Ao chegar ao tanque de areia, o esgoto passa pelo processo de sedimentação. Os grãos de areia, mais densos, vão para o fundo. A etapa seguinte são os reatores Rafa. Dentro dos reatores Rafa, a matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias, resultando na remoção de grande parte dos sólidos. Ocorre também a separação entre as partes líquida, sólida e gasosa. A parte líquida segue para o próximo tanque, a sólida para o tanque de lodo e a gasosa para a central de queimadores de gases. Passamos então ao passo seguinte, o tanque de aeração. Através de adição de ar, micro-organismos aeróbios são estimulados a se alimentar de matéria orgânica no esgoto. O processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura. Para dar continuidade ao processo, o esgoto é levado ao decantador secundário. No decantador secundário, o lodo formado anteriormente sedimenta e o efluente segue para a próxima etapa. Com isso, a parte líquida já está 90% livre de impurezas. Seguimos então para a última etapa da fase líquida, a desinfecção ultravioleta. Neste ponto, o efluente é exposto a raios ultravioleta. Ao entrar em contato com a luz germicida, as bactérias presentes no esgoto têm seu DNA alterado. O objetivo é deixá-las estéreis e, portanto, inofensivas. Terminada essa etapa, o efluente já está limpo e pode ser lançado em rios e córregos. Agora que já conhecemos a etapa líquida do tratamento, vamos descobrir o que ocorre na fase sólida. Após passarem pelo tanque de lodo, os efluentes são levados até os adensadores na casa de desidratação. Aqui, em um processo semelhante à decantação, parte da água do lodo é removida. Passa-se então à etapa seguinte, o processo de secagem.
Na casa de desidratação, o lodo passa por um novo processo de secagem. O objetivo é reduzir o teor de líquidos na mistura, facilitando o transporte ao aterro. Finalmente, a parte do lodo que não foi digerida é reintroduzida no sistema. Para isso, segue novamente para a estação elevatória de esgoto. Com essa última etapa, o tratamento de esgoto chega ao fim. A água descartada após o uso no banho, na pia, no tanque ou no vaso sanitário vai junto com a água da chuva compor o esgoto. Por isso, para que a água seja novamente utilizada sem contaminar o ambiente, o esgoto tem que ser tratado. Então, nós estudamos que até chegar à nossa casa e a outros lugares, a água passa por várias etapas de tratamento. Mas o esgoto também tem que passar. A água utilizada para higiene pessoal, alimentação e limpeza é devolvida à natureza na forma de esgoto. Isto é, ela é despejada nos rios e nos mares. Porém, como ela está poluída com resíduos e contaminantes, deve primeiramente ser tratada. Assim, o esgoto vai para as redes coletoras até chegar às estações de tratamento de esgotos, os ETS, que foi essas etapas que nós acabamos de visualizar. Segundo dados mais recentes do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, referentes a 2015, metade da população do país continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Isto é, mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos por meio de fossas, seja jogando o esgoto diretamente em rios. Por isso, é importante ficar atento também ao descarte de resíduos na rede de esgoto. O óleo usado na fritura, por exemplo, deve ser separado em garrafas de PET para serem entregues nos pontos de coleta. Quando esse líquido é jogado diretamente na pia, ou em bueiros, ralos ou guias da calçada, a formação de placas de gorduras que se aglomeram a outros dejetos. Na tubulação, causando entupimento dos encanamentos, acúmulo de gordura na caixa de refluxo do esgoto para outras residências. A outra parte do óleo descartado que passou pelos encanamentos e não ficou retida na caixa de gordura, chega às redes que coletam o esgoto doméstico. Dessa maneira, é possível que o óleo siga por dois caminhos distintos, para a estação de tratamento de esgoto, ETE, ou para o rio, ou mesmo para o mar. Então, o que fazer com o óleo de cozinha, né? Então, pesquise o assunto e indique maneiras corretas para o descarte e reaproveitamento do óleo aí. Então, meninos, finalizamos, né, mais uma aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, nós estamos falando sobre separação de misturas, né, tratamento de água e também o tratamento de esgoto. Então, vamos realizar as atividades e posta no grupo para mim, ok?